Tudo bem, pessoal? Hoje a gente vai falar um pouco de psicologia social. É, O tema é de psicologia social e especificamente é sobre o caso do Johnny Depp e da Amber Heard, ambos atores de Hollywood, né? Johnny Depp é um ator aí muito conhecido e a Amber Heard é uma atriz e modelo, né? É, que eu acho que um dos trabalhos mais conhecidos dela, né? Um dos últimos foi um papel que ela fez em Aquaman. E bom, isso entra na área de psicologia social, para quem acha estranho eu estar comentando esses assuntos. Psicologia social trata de comportamentos e a sociedade como um todo, né? A análise de um psicólogo sobre o comportamento e a sociedade. Bom, esse caso não é tão novo assim, pelo menos a primeira parte dele, porque trata-se de acusações relacionadas à violência doméstica, ou seja, é, o cônjuge, né, algum dos cônjuges agredindo o outro. No caso, a primeira denúncia foi feita pela Amber Heard, dizendo que o Johnny Depp a agredia, né, a agredia fisicamente, e esse comportamento era agravado pelo uso de abusivo de drogas e álcool. Bom, isso aí, como eu falei, é um caso já de muitos anos atrás aí. E, bom, isso aí prejudicou muito a carreira do Johnny Depp, né? Ele chegou a perder papéis, ele chegou a sofrer uma campanha enorme aí nas redes sociais e pela mídia americana e britânica, de que ele deveria ser punido exemplarmente, né, pelo que ele havia feito, né? Que absurdo ter agredido uma mulher, especialmente nos tempos em que vivemos agora, com toda essa campanha, essas denúncias aí de mulheres corajosas que acabaram enfrentando esse sistema, vergonha, expuseram aí é, casos aí em que elas foram agredidas, sofreram algum tipo de abuso ou assédio, né? Isso originou aquele movimento chamado de Me Too, né? Em tradução livre seria Eu Também, onde várias atrizes expuseram esses casos aí. Tudo bem que com certo atraso, mas elas encontraram um momento propício para isso, né? Então, assim, tudo apontava pro Johnny, né, realmente ser um culpado, até que este ano, né, e também um detalhe aqui, parece que um tabloide britânico também fez uma campanha é, esculachando o Depp, né, falando coisas absurdas, assim, bem pesadas, digamos assim, né, em relação a ele. E, enfim, tudo culminou agora nesse ano de 2022, em que ele realmente, assim, ele passou, né, a se defender, talvez aconselhado por novos advogados, né, porque então os advogados talvez anteriores que ele teve aconselharam com que ele ficasse quieto, com que ele buscasse fazer acordos, mas assim, o assunto sempre era trazido à tona em entrevistas com a Amber Heard e ela continuava mantendo a história. Bom, a reviravolta do caso é que descobriram que, na verdade, quem era agredido na relação não era a Amber Heard, e sim o Johnny Depp, né? É, então, é óbvio que realmente um caso de agressão de um homem contra uma mulher é algo realmente terrível, né? Mas eu acredito particularmente que tudo que, até por uma questão de justiça, né? Tudo que pediam, né? Exigiam que acontecesse com o Depp na ocasião, quando pensavam que ele era o agressor, deve acontecer agora com a Amber Heard, né? Aí por que você já está falando como se fosse algo já certo, né? Parece que parece não está ainda em julgamento caso, né? É porque
Já lá se vão vários dias de julgamento, eu acompanhei ao vivo algumas sessões lá. As sessões estão sendo televisionadas e exibidas ao vivo, né? No YouTube, por exemplo. E, assim, ele entregou provas irrefutáveis do que ele estava dizendo, incluindo vídeos, fotos, depoimentos e vídeos, fotos, depoimentos e áudios gravados, né? Os áudios são bastante reveladores, assim, e são provas indubitáveis, né? Você vê, então, que o perigo, né? Porque aí já se levanta uma outra discussão, e essa discussão relevante para alguém que atua como psicólogo social, né? Que é como que foi feita toda essa construção mental coletiva que o tratava, né, o tratavam, no caso Depp, já como um condenado, como um culpado, sem nenhum tipo de prova, né, da parte dela do que ela estava falando, né. E é lógico que isso envolve, como eu falei, várias questões, né, várias questões. Envolve um pouco de engenharia social, envolve um pouco de pensamentos automáticos, né. Uma certa dose aí, alguns teóricos eles divergem na terminologia, alguns falam que é uma espécie de hipnose coletiva, outros falam que é uma verdadeira lavagem cerebral, né? Porque quando alguém naquela época tentava fazer algum tipo de questionamento, já vinham com bordões que são usados no mundo inteiro, tá? Não é só aqui no Brasil e não é só lá nos Estados Unidos. Alguém falava, peraí, vamos pensar um pouco melhor, já vem aquela resposta emocional, né? Não, não pode. Sempre colocam a mulher como vítima, né? Ou sempre tentam questionar o lado da mulher, né? Então, assim, todos esses bordões já conhecidos e tudo mais. Então, era uma coisa, assim, praticamente no seguinte sentido, né? Cala a boca e aceita e não pode falar mais, né? Então a gente vê como isso é perigoso, esse tipo de pensamento, né? Nos dias atuais, né? Talvez um pouco muito influenciado por... Um pouco não, muito provavelmente influenciado por esses movimentos feministas, né? Que a gente tem hoje em dia, dessa última onda. Eu já falei em outras ocasiões, até publicamente em programas de TV, qual é o meu posicionamento em relação ao feminismo, mas não é o intuito desse vídeo hoje falar sobre esse tema, né? Há uma parcela de pessoas que dizem que, olha, é um movimento que luta pela igualdade, pelos direitos das mulheres, e lutar pela igualdade ou direitos das mulheres é uma luta justa realmente, né? Mas há outras pessoas que defendem que há uma grande leva de feministas, principalmente nesta última onda, né? Nesta última geração, que tem um discurso externo dessa luta por direitos e igualdade e um discurso interno que, na realidade, prega uma supremacia, né? Querendo dizer que as mulheres são mais inteligentes, mais capazes, superiores em todos os sentidos aos homens mesmo, né? Então, nesses movimentos é praticado essa questão de ficar repetindo os bordões e incitando a resposta emocional exagerada a certas questões postas na sociedade, né? O que faz com que o debate seja impedido. Então a gente percebe que aconteceu mais ou menos isso nesse caso do Johnny Depp, né? E, bom, aí também de novo analisando o depoimento, não como um jurista, mas analisando os depoimentos e as provas trazidas pela defesa, né, dos advogados do Depp, a gente vê como tudo parece corroborar o que ele está dizendo e não ela, né?
Porque, bom, qual é um comportamento característico de um abusador físico? É, Geralmente o abusador ele tenta fazer com que a vítima dele, no caso, vamos supor um cara que bate na mulher, ele vai fazer com que ela corte todas as relações. Isso é bastante característico, bastante comum nesses casos. E só lembrando que também não é uma coisa assim que podem dizer, mas você talvez seja um psicólogo que não é muito especialista, não tem muito conhecimento nessa área, não. Eu cheguei a trabalhar numa instituição que só lidava com isso, só lidava com casos desse tipo, então eu sei do que eu estou falando. Bom, então, retomando, o abusador, por exemplo, pega, ele tenta afastar essa mulher, essa esposa dos amigos, primeiramente, depois da família, e manter essa vítima alienada ali, né? Isolada dentro de uma casa, por exemplo. E foi isso que o Depp fez? Não. Primeiro que a irmã da Amber Heard foi morar lá na casa deles, né? E tanto é que a defesa fez a pergunta, e quanto é que senhor Depp, o senhor cobrou de aluguel, né? E aí ele, até meio envergonhado, responde que não, nunca cobrou nada, né? Então a mulher ficava lá morando, comendo, bebendo de graça, né? E aí ela começou a convidar, assim, um amigo, foi somente mais um amigo, a irmã e um amigo, não. Chamou uns 2, 3, 4 amigos para morar lá. Cada vez ia trazendo uma pessoa nova para morar lá na casa. E ele sempre aceitava. E o senhor cobrou desde aqui aluguel? Não. E desde aqui cobrou aluguel? Não. Né? Bom, tem os áudios gravados dela admitindo a agressão, admitindo que estava batendo nele e falando ironicamente que ele era uma grande pessoa porque de fato ele nunca revidava, né? E ao contrário, ele acabava saindo de perto quando ela começava a ficar agressiva e se trancava no banheiro. Em uma parte dos depoimentos ele diz que o que ele ficava fazendo no banheiro era sentar no chão e começar a chorar. Então, assim, você vê que ele fala tudo bem, constrangido e tudo mais. E assim, eu até meio que, entre aspas, dou risada, não pelo caso ser engraçado, mas porque, como eu disse, eu fico pensando nessa questão toda, nesse imbróglio todo criado por esse tipo de quase hipnose que eu falei, né? É, social que a gente tem hoje em dia, né? Mental, né? Esse controle mental que a gente tem. Porque você vê que todos os papéis se inverteram, né? Você pergunta para uma pessoa, né? Ah, existe um casal, um deles apanha, o outro sai de perto e vai chorar sentado no banheiro. E aí quem que você pensa que fez isso, né? O homem batia, a mulher ia lá sentar no banheiro. E no caso do Depp foi totalmente o inverso, né? Uma das coisas que aconteceu, né, que geralmente também nesses casos de abusadores, né, entre o abuso físico e o abuso psicológico, eles começam a falar mal da aparência, né, tentar atacar mentalmente, também psicologicamente a vítima e falar mal da aparência, né, do outro, né. E a irmã do Depp dizendo, né, que ela falava para ela mesmo, tirava sarro dele e falava, olha, você é um velho, ele é um velho e gordo, né. Então, assim, você vai pegar assim todo o depoimento, né? Como eu falei, que está ali disponível na internet, coisa de dias atrás aí, 2, 3 dias atrás, ainda é muito fácil de encontrar. E quando você buscar no YouTube, você vai já encontrar, né, aqueles vídeos relacionados, e o próprio YouTube vai começar a te sugerir, né, vídeos relacionados, né? Ou seja, você vai acabar ali assistindo tudo que já aconteceu nos depoimentos que ainda estão acontecendo, né? E você vai ver tudo isso que eu estou dizendo. Então, assim, você vai pegar, assim, todas as características de um abusador físico e psicológico, tudo se encaixa nela. E tudo que um típico abusador faz, ela faz. E tudo que um
E se a gente tenta falar, colocar isso para o Depp também, será que ele cumpriu algum dos itens que está aqui descrito de um abusador? Ele não faz. Além dele não fazer, ele não, né, de ele não ter essas atitudes, ele ainda faz o contrário, né? Como eu falei, em vez de ele afastar a vítima, ele não, ele traz mais pessoas para perto, que seriam do apoio dela, né? Tipo, a irmã dela, amigos dela, né? Ou seja, o caso é tratado lá nos Estados Unidos praticamente como encerrado, né, pela população. Tá todo mundo muito revoltado com ela. Basta vocês lerem os comentários, quem entende, quem sabe falar bem inglês, vê que tá a mídia inteira contra ela agora. Celebridades lá, pessoas influentes já se posicionaram, como a Candace Owens, a Sidney Watson, entre outros, né? E, enfim, aí teve também o episódio em que ela corta um dos dedos dele com um vidro, né? Que ela queima o rosto dele com cigarro. Tudo documentado com fotos, com a entrada nos serviços de pronto-socorro. Tem um episódio também que choca bastante, que é o caso de dela ter defecado, né? Na cama dele, né? Do lado onde ele dorme. Fezes humanas, né? Provavelmente dela ou de amigos, ele não sabe direito. De amigo dela, né? Enfim, o negócio é horroroso, assim, e mostra todo o descontrole, todo o perfil dela agressivo. Entra um pouco, a gente percebe um pouco questões narcisistas também, né? Quase todo abusador ele tem esse perfil narcisista, pouco empático, né? Quase beirando um pouco a sociopatia. E ela também fala outra frase num dos áudios muito típicos que abusadores utilizam, né? Tem um vídeo muito emblemático em que ela fala: eu bato em você porque senão a gente pode se separar. Por isso que eu bato em você, pra gente ficar junto. Porque se eu não bater em você, você já vai vir com esses papos da gente se separar. E batendo em você, ela meio que fez isso, eu garanto, né? Falou alguma coisa mais ou menos assim, eu garanto que que a gente vai ficar junto, né? A gente vê aqui em casos do Brasil mesmo, né? Que todo mundo ficava estupefato, né? O abusador falando que batia na mulher porque amava ela, né? Ela praticamente falou a mesma coisa, só que em relação a ele. E aí depois segue também toda uma pleia de testemunhas que dizem como ele tem realmente uma natureza calma, né? Ao contrário dela, bastante empática, mostrando as pessoas que ele ajudou, né? Sem esperar nada em troca. Até essa questão mesmo de trazer pessoas para morar na casa dele sem cobrar nada e tudo mais. Já é um grande indicativo da personalidade dele, né? E porque também demonstra como ele nunca teve essa tentação de revidar as agressões. Conta um pouco da história dele, da infância dele, né, que ele passou com a mãe, que não tem relatos dela agredir fisicamente o pai dele, né? Mas a mãe praticava abuso psicológico, né, emocional, tanto com o pai dele quanto com os filhos, né? E ele era o alvo preferido. E isso explica, né, a pergunta que muita gente faz, né, do porquê que ele permaneceu um tempo considerável com ela, né? Já que, pelo menos a psicanálise diz que tendemos a buscar certas características dos nossos pais, né? Nos nossos parceiros. O homem busca características da mãe e a mulher busca características do pai nos parceiros, né? Algum aspecto psicológico, né? Não que procuremos pessoas completamente iguais, né? Mas alguns aspectos psicológicos. Então aí, como eu falei, é um caso aí para a gente pensar bem, né? Se vale a pena julgarmos e condenarmos alguém previamente, sem procurar, sem esperar que a justiça faça o trabalho dela de investigação, sem que os tribunais decidam, né, as perícias, as investigações decidam
quem está certo ou não, né? Como uma vida pode... uma vida, uma carreira pode ser prejudicada, como a dele foi, né? Como eu sempre falo isso, eu sou um grande, talvez assim, militante, pode colocar assim essa palavra, ativista, contra bordões, né? Eu acho que pessoas que utilizam muito bordões não são lá muito inteligentes, né, para falar o mínimo. É um grande sinal que a pessoa não tem muita inteligência quando ela vive repetindo bordões, como esse, né, por exemplo, a vítima é sempre a mulher, nunca acredita na mulher, etc. No Brasil a gente teve casos disso, de comprovados também que foram, né, de mulheres que, por algum tipo de vingança, já que o marido, o namorado abandonou, né, preferiu, na verdade não abandonou, né, preferiu deixar o relacionamento, então se vinga acusando de agressão ou estupro, ou porque queria ganhar alguma coisa em cima, como no caso do Neymar, que já foi comprovado também por vídeo, em que uma moça, né, meio que estava querendo praticar um ato sexual mais selvagem com ele, pediu para apanhar, ele se negou, tentou bater nele e depois saiu acusando na mídia que ele teria tentado forçar um ato sexual e não era nada disso. Se eu não me engano, parece que também teve um caso de uma ex-paquita que acusou o marido, mas ela se agrediu na rua, né? Ela se autoagrediu na rua para tentar forjar uma prova contra o cara, mas como estava na rua, estava na frente de um supermercado, as câmeras flagraram, né? Ela mesmo se autoagredindo. Então, enfim, isso é muito complicado. Também tem essa questão, né, que tem já estudos comprovados, né, sobre isso, em que dizem que há um número muito grande de homens que passam por violência física mesmo, em relação às suas mulheres, suas esposas, né? Eles têm esse nível de consciência aí de que não devem encostar numa mulher, não devem bater numa mulher, não devem agredir, mas muitas das vezes é impossível que você, sei lá, né? É difícil julgar, né, a questão, né, de você fazer igual o Depp, sair correndo, se trancar no banheiro, né? Então aí alguns aí ficam aí, né? Acabam sendo agredidos, é, tem até, parece que uma campanha que foi feita há um tempo em que falava que se uma mulher viesse para cima de você e não tivesse como você escapar, você já, até como uma medida preventiva para você não ser acusado de nada, você não, enfim, não ser incriminado de nada, você já coloca suas mãos para trás. E infelizmente a recomendação é que, né, não é minha, estou dizendo dessas campanhas, é que você fique lá apanhando, né? Vamos falar o português correto, fique lá apanhando com as mãos para trás, né? E, enfim, aí nesses estudos aí que eu falei que são já comprovados, etc., que há um grande número de homens mesmo aqui no Brasil também e em outras partes do mundo que sofrem a violência física e não vão lá prestar queixa, né? Porque se sentem envergonhados, né? Aí poderia até realmente talvez entrar aquelas questões lá ideológicas que falam do machismo, o cara tá querendo ser machão, então ele não vai lá por vergonha fazer a denúncia, né? Prestar queixa. Mas também tem casos já que os homens foram lá prestar a denúncia, a queixa, não só não acreditaram nele, como foram lá perguntar para a mulher o que aconteceu, se não foi ela que mesmo que apanhou, né? Então, assim, tamanha prisão, né? Prisão mental que as pessoas estão vivendo, assim, quase que como se fosse uma regra absoluta de 100% dos casos que tem uma violência doméstica, é a mulher que apanhou e o cara que é o agressor, né? Então, assim, como a gente tem que desenhar a explicação nos dias de hoje, o que eu estou querendo dizer? Se eu estou falando que nem sempre a mulher é a vítima, então estou dizendo que o homem sempre é vítima? Não, não, absolutamente não, tá? Eu estou pregando uma coisa meio que esquisita aqui no Brasil, né? Que é a parcimônia, né? Que é o equilíbrio, né?
porque é impressionante o número de pessoas que raciocinam a partir dessa premissa, né? Ou você é A, ou você está com A, ou você está com B, né? Ou é sim ou é não, né? Se você não está radical para um lado, você está radical para o outro lado. Não, estou querendo dizer aqui, todos os casos precisam ser investigados. Se é uma denúncia que um homem foi agredido, que tem que ser investigado com muito rigor, com todo rigor, e é um caso de uma mulher que foi agredida com todo rigor. Nunca acreditar na versão nem do homem nem da mulher, sempre tem que ser investigado para ver quem é que está falando a verdade mesmo. E é isso, né? Que é o que seria o natural, né? Mas parece que a gente vive numa sociedade que o natural não é mais normal, né? Não é mais o que seria normal, não é tão normal assim, né? E aliás é até a mesma posicionamento dessa influenciadora que eu sigo, né? A Candace Owens, né? Que tem um programa na internet, né? Americano. Que é isso, é a parcimônia, né? É a investigação mesmo e aí sim realmente a igualdade, né? Bom, são essas as minhas considerações. E é isso, pessoal. Qualquer outra novidade, outra questão interessante sobre esse caso que eu possa comentar por essa ótica aí da análise da psicologia social, desses fenômenos sociais que acontecem, né, na nossa sociedade, eu volto aqui e falo mais sobre esse assunto. Obrigado.